nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. E sabe, o nosso relacionamento com esse assunto prioridades é o que vai determinar como é que vai ser a nossa vida cristã. É o que vai determinar. É o que vai determinar quanto das bênçãos que o Senhor já comprou para nós, porque não tem nenhuma bênção que eu preciso e posso precisar. Você nem imagina, Deus tem já pago na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela morte dele, preparado para você. Então, quando nós não priorizamos, às vezes nós não conseguimos entrar. Nós não conseguimos entrar no melhor de Deus para nossas vidas. Então, esse assunto é muito importante. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Mateus, capítulo 6, versículo 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Aqui já tem o primeiro ponto importante de prioridade. É que você não vai conseguir ter duas prioridades no mesmo nível ao mesmo tempo. Você não pode ter Deus como prioridade num alto nível e ter ao lado dele como outra prioridade o dinheiro, por exemplo. Esse versículo começou dizendo isso. Então isso é uma das coisas tremendas que a Bíblia começa nos mostrando sobre prioridade. A gente tem que escolher. E às vezes a gente faz a escolha por falta de prioridade e a gente faz a escolha errada. Porque a gente pensa que o que tem que consumir o nosso tempo é trabalhar para a gente ter o dinheiro, quando isso tudo Deus quer nos dar por acréscimo. Então, às vezes, nós trocamos as prioridades. E aí, então, nós não conseguimos entrar no melhor de Deus para a gente. Veja o versículo 25. Por isso vos digo. É interessante você prestar atenção nas primeiras duas palavras. Por isso vos digo. Por isso está ligando o versículo anterior. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, não pode ter dois senhores ao mesmo tempo. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou 50 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, contudo vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e que amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. E aqui vai a primeira dica. Prioridades têm a ver com a nossa fé. Quando a gente tem uma prioridade errada, a gente não está bem na fé. Ok? Então agora siga para frente comigo. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará aos seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. 1 Reis 3, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, que era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, à noite em sonhos, ele disse, pede-me o que queres que eu te dê.
E aí Salomão então começa a responder ao Senhor. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Manifestaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como você vê hoje. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu povo em lugar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, pois não passo uma criança e não sei como conduzir. Teu servo está no meio do povo que elegesse, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por Salomão haver pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes esta coisa, e não pedistes longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Te dou coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias da tua vida. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus preceitos, os meus mandamentos, como andou seu pai Davi, prolongarei os seus dias. E Salomão despertou e era um sonho. Aleluia. Amados, veja como é que Salomão determinou a prioridade dele. Deus diz: pede-me o que você quer que eu faça. E Deus estava falando com ele como se estivesse assinando um cheque em branco. Ele fala: aí, põe o número que você quer. O que você quer que eu te dê? Pede-me. Não tinha nenhuma sugestão do que deveria pedir, não tinha nenhuma inclusão da vontade do Senhor no pedido dele, não tinha nada. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender quando nós vamos determinar as nossas prioridades. A primeira coisa que temos que entender é o seguinte, é que Deus não determina as nossas prioridades. Nós determinamos as nossas prioridades, assim como Salomão determinou. Às vezes a gente fica dizendo: ai, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Aí Deus fica dizendo: e o que é que você quer? Se você for ler no Novo Testamento, você vai ver textos e textos dizendo assim, Jesus dizendo: que queres que eu te faça? Por exemplo, ele chegou perto de um cego, que estava na cara o que o camarada precisava, o que ele queria. Ele era cego. E aí Jesus olha para ele e diz: que queres que eu te faça? Por quê? Por que Jesus disse? Porque a escolha era dele. Jesus não determinava as prioridades dele. Deus não determina as nossas prioridades. Estava na cara, ele era cego e Jesus sabia o que ele queria. Claro. Era a maior coisa da vida dele. Mas ele tinha que determinar a sua prioridade. E aí Jesus o curou. Jesus fez. Então o primeiro ensino nesse texto sobre determinar nossas prioridades, somos nós que determinamos as nossas prioridades e não Deus. Vai acontecer na sua vida aquilo que você determinar. Sabe, uma outra maneira pela qual a Bíblia diz exatamente a mesma coisa é essa: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que você plantar, você colherá. É a tua decisão. É a tua determinação do que é prioridade e o que não é prioridade. É você quem determina isso. Amém? Então, na vida do Salomão, está aí o Salomão determinando. E essa é uma lição como determinar a nossa prioridade. A nossa prioridade. E você vai receber tudo aquilo que você determinou como prioridade. Você vai ser tratado daquela maneira. Nossas prioridades tem que estar, outra lição grande aí no texto do Salomão, é que as nossas prioridades têm que estar alinhadas com as
prioridades de Deus. O Salomão pensou assim, puxa, e agora? O que eu peço? E aí você vê toda a conversa do Salomão, né? O Salomão diz, Senhor, mas eu ainda sou uma criança, ele era jovem, né? Eu ainda sou uma criança, não tenho, em outras palavras, não tenho experiência. E o teu povo, que o Senhor me colocou como rei sobre eles, é um povo grande, inumerável. Como é que eu vou saber conduzir esse povo? E ele diz, Senhor, e eu tenho uma coisa para te dizer. Eu reconheço a tua misericórdia, a tua graça, como foi na vida de Davi, meu pai, e como está sendo na minha vida, o Senhor me constituiu para substituir o meu pai, um homem segundo o teu coração, não perfeito, mas segundo o coração de Deus. Então, ele diz, então agora eu vou fazer o meu pedido. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para dirigir esse povo. E, gente, era tudo que Deus queria de Salomão. Quando Salomão escolhe a sua prioridade, ele escolhe uma prioridade que está alinhada com as prioridades de Deus. Muitas vezes nós estabelecemos prioridades e nunca alcançamos. Por quê? Porque não estão alinhadas com as prioridades de Deus. Todas as vezes que nós alinharmos as nossas prioridades com as prioridades de Deus, nós entramos num princípio que Deus estabeleceu, que é que todas as vezes que nós alinhamos nossas prioridades com as prioridades de Deus, isso vai acontecer infalivelmente. Nada pode segurar. Circunstâncias não seguram, necessidades não seguram, nada. Homens não seguram, nada pode segurar. Vai acontecer, porque Deus vai fazer. Porque Deus é o que se encarrega de fazer isso acontecer. Então, olha só. Primeiro, nós temos que estabelecer as prioridades. Agora, cuidado, luzinha vermelha piscando. Cuidado, muito cuidado. Como é que você vai estabelecer as tuas prioridades? Não estabeleça as tuas prioridades começando em você mesmo. Não faça isso. Às vezes é exatamente o que nós fazemos. Nós não começamos nas prioridades de Deus. Começamos nas nossas. E aí sabe o que a gente faz? A gente torna o cristianismo homem centralizado, não Deus no centro. E a gente acaba fazendo isso. Muitas das nossas prioridades. Eu não digo que você não deve ter prioridades que são prioridades pessoais tuas. Mas se a tua primeira grande prioridade for a prioridade que está alinhada com a grande prioridade de Deus para a tua vida, todos os restos das prioridades que você estabelecer vão ser agradáveis a Deus. Porque já estão alinhadas. Você alinhou quando tomou a grande decisão da tua vida de fazer as tuas prioridades alinhadas com a prioridade de Deus. Amém? E aí a coisa segue dizendo. Esse alinhamento requer certeza da nossa identidade. Veja o que está escrito aí na história que nós lemos. O Salomão diz assim, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor foi tão grande com meu pai, o teu servo Davi, usaste de benevolência com ele. E o Senhor foi tremendo, ele andou contigo em fidelidade, em justiça e retidão, perante a tua face. E agora ele está dizendo assim, ó, e mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho para sentar no seu trono, como hoje se vê. Então ele sabia que ele era. Isso, a escolha das nossas prioridades vão ser determinadas pelo quanto nós conhecemos quem somos, pelo quanto nós sabemos da nossa identidade, quem nós somos. Às vezes nós temos umas prioridadezinhas assim, pequenininhas, porque nós não temos certeza quem somos. Nós somos filhos de Deus. Salomão estava dizendo, Senhor, eu sei qual que é o teu propósito na minha vida. E eu sei quem eu sou. Meu pai foi rei. E Senhor, eu tenho muitos outros irmãos que podiam ter sido reis. Mas o Senhor me escolheu. Então, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou quem sou baseado
na tua escolha, na tua graça. Sabia que você é quem você é, baseado na tua graça? Mas à medida que você entende essa maneira de alinhar tuas prioridades, sabe, você então vai alinhar também os teus propósitos. Você vai alinhar o teu destino. É isso que o Salomão está fazendo. Ele está alinhando o destino dele. Amém? Olha que coisa tremenda. Hoje eu digo para vocês, irmãos, vocês chegaram aqui porque é tempo de alinhamento de destino. É tempo de alinhamento. Sempre há uma oportunidade de alinhar o nosso destino nas prioridades de Deus. Alinhar, sabe, Deus não te fez assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer aqui o Fabrício. Aí depois vamos ver o que o Fabrício vai ser. Vamos ver o que ele vai fazer. Não. Quando Deus decidiu que o Fabrício viria ao mundo, ele já conhecia o Fabrício. Ele tinha um propósito, como ele tinha para Salomão, que era ser rei. Assim ele tem para você. Ele tinha também um trabalho para que você fizesse, que não é esse seu trabalhozinho aqui da terra, que não leva nada para o céu. É o trabalho que Deus tem, que você vai poder levar para o céu com você, que faz parte de quem você é, na tua essência. Salomão discerniu isso. E baseado nisso, ele estabeleceu a sua prioridade. Então veja só, a gente, para determinar nossas prioridades, existe aí um checklist, ok? Você pode pôr um tique lá no checklist. Primeira coisa, é você que determina. Não fique pensando, ai Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Pelo Espírito Santo e pela soberania dele. E ele te põe no caminho. Agora você precisa, com a tua decisão, que se chama fé. Sabe qual é uma boa palavra? Sinônimo para fé? Decisão. Decisão, alinhamento com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, com a dependência de Deus. Então, agora Salomão então começa a fazer o alinhamento. Ele reconhece que é ele que tinha que pedir. Deus diz, ei, pede-me. Ele falou, e agora? Como é que eu vou pedir? Então ele começa a fazer o checklist dele. Espera aí, não posso errar nesse pedido. Então, é o primeiro checklist que ele disse assim, eu tenho que alinhar minhas prioridades com a tua. O Senhor me constituiu para ser rei, eu sou rei, e agora eu quero ser um rei segundo o teu coração. Eu quero ser um rei segundo a tua sabedoria, não a minha. Vocês sabiam que desses reis todos, quem fez essa decisão de ser esse tipo de rei foi o Salomão? Infelizmente, não conseguiu manter até o fim. Por isso que o versículo último que nós lemos, ele diz assim, se você ficar no caminho. Lá no fim, ele se contaminou, porque ele começou a fazer altares para outros deuses, por causa de todas as mulheres pagãs que ele acabou casando com elas, e aí ele desviou do propósito no fim da história. Salomão, no fim da história, dividiu seu coração, mas ele começou muito bem. E o início do Salomão é o checklist para mim e para você. Porque ele foi certo no início. Ele não conseguiu chegar no fim certo. E a história dele é um alerta para mim e para você. Não adianta só começar bem, nós temos que terminar bem. Ok? Temos que terminar no propósito que fizemos, na prioridade que determinamos. Amém? Então, a nossa identidade, esse alinhamento requer certeza da nossa identidade e do nosso propósito. Às vezes, nós estamos pensando que o nosso propósito é só aqui para a terra. É só por aqui, é só coisinha, que quando a gente morrer, a gente não leva. Tinha um amigo meu que dizia que caixão não tem gaveta, né? Você não pode levar nada. E às vezes nossas prioridades são só essas coisas que nós não podemos levar. Não é o reino dos céus. Amém? Então, outra coisa interessante é que esse alinhamento requer o reconhecimento das promessas de Deus. Veja o que está escrito aí, ó. Aí no versículo 6, na metade dele. Mantiveste esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no trono, no seu trono, como hoje se vê. Deus tinha feito uma promessa para Davi, para a casa de Davi. E o Salomão diz, o Senhor foi fiel com as promessas.
Amado, se você for ler as promessas que tem para a tua vida na Bíblia, todas as promessas que estão no plural, elas são para todos nós. Você pode pegar para você. Agora, aqui está no singular, que diz, Pedro, eu te mando, faça isso, isso, isso. Não pega, porque isso era para o Pedro. Ok? Mas pode ter um princípio ainda lá, que você tem que seguir. Mas uma promessa é aquela que Deus fez e que está no plural. Então serve para todos nós. Amém? Então o Salomão reconheceu as promessas de Deus. Você reconhece quantas promessas Deus tem na tua vida? Ih, pastor, mas eu não sei se Deus tem alguma promessa na minha vida. Vai ser difícil você determinar suas prioridades, porque determinação de prioridade requer conhecimento das promessas. Não é assim que está acontecendo? Aqui com Salomão? Esse é um checklist aí. É um como chegar lá. E esse alinhamento vem dessas promessas, ok? Você tem que determinar baseado nas promessas que Deus tem para você. Veja, querem ver um texto bíblico, por exemplo, exemplificando isso? O nosso pai Abraão. Deus fez uma promessa porque ele ia ser pai de uma grande nação. E aí eles tentaram fabricar as coisas, dar uma ajudinha para Deus, né? E aí ele teve um filho fora do casamento, né, com a escrava dele. E Deus disse, esse não é. O que eu vou te dar vem da tua mulher. Deus honra o casamento. O que eu vou te dar vem da tua mulher. E aí o que foi que aconteceu? Nasce Isaac. Aí o Isaac estava garotão. Deus disse, vai agora, pega o Isaac, vai lá no monte e mata ele para mim. Matar a promessa? Ele creu que se ele matasse o Isaac, Deus o recobrava das cinzas. E aí ele foi lá, fez o altar, pôs o menino lá, pegou o facão para cortar o pescoço do menino, porque era assim que se fazia com o sacrifício. E aí o que aconteceu? Antes dele fazer isso, Deus grita para ele 2 vezes. E daí a promessa dele, no segundo grito de Deus, Deus diz assim, visto que fizesse isso, Deus jurou, Deus disse, eu juro por mim mesmo, que visto que fizesse isto, o Isaac agora não podia morrer, e ele ia ter uma nação, ele ia se tornar uma nação, como a areia do mar e as estrelas do céu. A promessa de Deus, você tem que saber a promessa, porque você tem que transformar a tua promessa naquilo que Abraão transformou. E no que o Abraão transformou a promessa dele? Em certeza, em determinação. Antes era uma promessa, Deus prometeu, mas toda promessa é condicional, até que você transforme a tua promessa numa lei. Quando ele foi lá e sacrificou Isaac, ele amou mais o Senhor da promessa do que o prometido. Aí ele transformou isso numa lei. De agora em diante, Isaac não ia morrer antes de ter os filhos que teve, antes de se transformar numa grande nação. Então você tem que saber as tuas promessas. Porque as tuas prioridades têm que ser determinadas na tua promessa. Foi isso que o Abraão fez. Tomou uma prioridade determinada na promessa. Entenderam? Coisa muito importante, tremenda importância isso. Prioridades que têm Deus como centro, têm resultados. Dá uma olhadinha aí. Versículo 11. Disse-lhe Deus, já que pedistes esta coisa, não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eu concedo o teu pedido. Mas ele não para aí. Veja só. Ele primeiro ganha o pedido que fez. Quantos pedidos do que nós fazemos para Deus a gente tem ganho? Nós tínhamos aqui a pastora Mardi, que todos os pedidos que ela fazia para Deus, ela escrevia numa agenda. Para depois checar o que Deus tinha respondido. E ela tinha agendas e agendas e agendas. Com cheque. Tremendo. Quantos pedidos você tem respondido? Então, esse é o primeiro resultado. É que os seus pedidos vão ser respondidos. Agora, presta atenção no segundo resultado que tem aí. Vou te dar um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve nem igual, nem depois de ti haverá.
Sabe, quando Deus responde o pedido, Ele responde não só na medida que você pediu. Ele responde com medida recalcada, transbordante, sacudida. Então Ele disse, eu vou te dar mais do que você pediu. Você quando pediu, estava pensando aí numa coisa, mas a tua mente nem alcança o que eu quero dar para você. Então, muito mais. Ninguém vai ser como você. Olha que coisa tremenda. Mas aí, sabe o que acontece? Veja o versículo 13. E também até o que não me pedistes, eu te dou. Ah, Jesus! E o que você não me pediu, eu te dou. Quando você acerta na tua prioridade, sabe o que acontece? Você tem os resultados de Deus. Quando nós vamos nas nossas prioridades, que são nossas, que não estão alinhadas com as prioridades de Deus, nós temos os nossos resultados. E nossos resultados são tão pequenininhos, porque eles ficam sendo segundo nós. Mas quando nós vamos aí determinando as nossas prioridades de acordo com as prioridades de Deus, os resultados são resultados de Deus, muito maiores do que você, muito maiores do que eu, são maiores do que nós. Porque se for igual a mim, igual a você, não precisa de Deus. Claro, né? É evidente. Mas são muito maiores. Até o que não pedistes, eu te dou. Riqueza, glória, não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E mais uma coisa, mas agora é condicional. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os mandamentos como mandou teu pai Davi, prolongarei os teus dias. Prolongarei os teus dias. Recebemos o que pedimos, recebemos até o que não pedimos. Então essa é a primeira coisa de determinarmos as nossas prioridades. Esse é um checklist para determinar as prioridades. Eu gostaria muito que você nunca esquecesse disso, para determinar as tuas prioridades. Vê aí como estão. Porque se você determinar segundo o coração de Deus, você vai receber o que você pedir e até o que você não pedir você vai receber. Porque esse é o teu Deus. É o Deus que se alegra de abençoar aqueles que se alinham com Ele. É o Deus que disse assim na palavra, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe, o amor nosso é demonstrado na determinação das nossas prioridades. Nossas prioridades determinam o quanto nós amamos a Deus ou não. Agora, a segunda coisa que eu quero ver com você. Então, agora já sabemos no nosso checklist como determinar nossas prioridades, né? Mas agora tem mais uma coisa. E quando a gente não está bem determinado nas nossas prioridades, como é que a gente ajusta o nosso foco? Porque lembra que eu comecei dizendo para vocês que as nossas prioridades determinam o nosso foco. Ela concentra todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós temos, nossos sentimentos, nossos bens, muitas vezes, nas prioridades que nós colocamos. Então, como é que agora nós ajustamos o nosso foco? Agora vai lá para o Mateus. Essa foi a razão que eu coloquei o Mateus aí como texto para nós também. Mateus 6, versículo 24, nós começamos lendo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ou amar o outro, devotará a um, desprezará o outro, não poder servir Deus a riqueza. Reconhecendo, você ajusta o teu foco, quando você reconhece que não pode ter dois senhores na tua vida. Não pode ter, desfrutar a vida. Gente, às vezes tudo aquilo que nós colocamos como foco, como coisa que nós queremos alcançar, é coisa que Deus nos dá como resultado. Lembra que eu disse para vocês que eu estava com o meu foco trocado quando Deus mudou meu foco? Quando Deus mudou minhas prioridades? E como a minha vida é o que é hoje, porque naquele tempo Deus mudou minha prioridade. E pela misericórdia de Deus, não por mim, porque por mim já teria saído do caminho milhares de vezes, mas porque Ele é o meu Deus. Até hoje ainda continuo naquela mesma direção. Então nós temos que ter o nosso foco ajustado. Depois tudo o resto vem ajustado. Vencer as ansiedades da vida. Irmãos, aí está a coisa.
as ansiedades da vida. Duvido que você seja diferente de mim e não tenha ansiedade. Elas estão aí sem conta, estão aí para ser vencidas. Cada vez que você vence uma ansiedade, você vai para um novo nível com seu Deus. Você vai para uma nova experiência com seu Deus. Você vai para uma nova alegria com seu Deus. Cada vez que você vence a ansiedade, Deus vem e se manifesta. Mas enquanto você não vence a tua ansiedade, você fica servindo a tua ansiedade. Amados, desculpa, mas a maior certeza e a maior coisa que às vezes acontece com a gente é que nós estamos servindo nossas ansiedades. É muito difícil você se livrar disso. E só se você se livra disso quando você ajusta o teu foco. E você ajusta de que maneira? Primeiro, não servindo a dois senhores. Segundo, vencendo as ansiedades. E como é que você vence a tua ansiedade? Pastor, fala para mim como é que a gente vence a ansiedade. Ué, Jesus deixou aí o checklist. Como é que você vence? Dá uma olhadinha aí, o que está escrito do versículo 25 até o 31. Versículo 26. Primeira coisa que você faz para vencer a tua ansiedade. Olha aí, ó. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celeste as sustenta. Dá uma olhadinha na criação de Deus. Vê a fidelidade de Deus com a sua criação, desde o menos importante até para o mais importante, que é você e eu. Porque nós somos o pináculo da criação de Deus. Desde o menos importante. Então, se você não é capaz de olhar para o mais importante, começa olhando as coisas mais simples. Veja o passarinho. Olhe os passarinhos. Veja como é que é. Então, se você está com dificuldade de vencer a ansiedade na tua vida, olha para os passarinhos. Vê se eles têm ansiedade. Eles não têm porque eles não são gente. Só gente tem ansiedade. Passarinho não tem. Agora, vê se, mesmo não tendo ansiedade nenhuma, algum deles morre sem que seja o tempo de Deus para ele. Nem as aves do céu. Providência. Deus criou e Deus é o provedor da sua criação. Há uma doutrina bíblica, uma das maiores doutrinas bíblicas, chamada providência. Então você está debaixo da providência de Deus. Se você não consegue entender isso, veja como olha para o passarinho e você vai entender que você está debaixo da providência. Olha só, veja o que diz aí o versículo 26. Não semeia, não colhe, não ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E daí, sabe, você tem que chegar à conclusão, porque não adianta só você observar e entender, mas não concluir. E qual é a conclusão? Veja aí no versículo 26. Olha aí. Contudo, vosso Pai Celeste as vos sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quanto que você vale? Mais que um pardal? Qual o teu valor? Entendeu? Você tem que chegar à conclusão. Você tem que entender, olhar, observar e concluir. Então, essa é uma dica de Deus de como ajustar o foco. Como ajustar o foco. Fala comigo, Senhor. O Senhor já falou comigo e continua falando aqui comigo. Estou pregando para mim. Nunca mais vou... Eu vou fazer desse negócio aqui e vou pôr bem na frente, assim, no escritório, ou na minha tela no computador, para nunca esquecer disso. Como é que determina a prioridade e como é que ajusta o foco. Porque todos nós precisamos viver ajustando nosso foco. É igual o carro. Você está dirigindo, tem duas linhas, uma para você ir e para os que vêm. Você tem que sempre estar ajustando. Assim são as nossas prioridades. Nós temos que sempre estar ajustando, porque aparece muita coisa para isso. Segundo, observe os lírios do campo. Versículo 28, veja aí. Ó. Observai, e por que andais ansiosos contra o vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé.
Por que a gente não ajusta as nossas prioridades e a gente vive servindo as nossas necessidades? Por causa da pequenez da fé. Está aí escrito no texto. Então, talvez uma oração que nós temos que fazer hoje é: Senhor, aumenta a nossa fé. É uma oração genuína. E sabe como é que a tua fé aumenta? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você quer aumentar a tua fé, começa a ler a Bíblia. E leia mais a Bíblia, e leia a Bíblia, e leia a Bíblia. E Deus começa a falar com você, aumentar a sua fé. Então você vence a ansiedade na sua vida. Você ajusta o seu foco, olhando as aves do céu, os lírios do campo. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você ajusta a tua fé, parando de andar igual gentio. E sabe o que quer dizer gentio? Gentio é aquela pessoa que não conhecia Deus, que não tinha Deus, que não tinha uma experiência pessoal com Deus. Isso é o que quer dizer a palavra gentio. Tem que parar de andar no estilo de vida de gentio. Agora, amados, honestamente, todos esses anos de pastor, o que eu vejo a gente na igreja, e muitas vezes eu ando como um gentio e tenho que me arrepender, ajustar o foco. O que eu mais vejo é filho de Deus andando como gentio. É a coisa fácil. Por quê? Por algumas coisas simples. As ansiedades da vida. Começa a andar como gentio. Sabe, os gentios são aqueles que confiam em si mesmo, que fazem as coisas na força do seu braço, que Deus não está no centro da vida. Então, como é que a gente ajusta a nossa fé? Parando de andar como gentio. Mas tem mais uma coisa. Como é que a gente ajusta a nossa fé? Alinhando nossa vida com a prioridade de Deus. Veja o versículo, a primeira parte do versículo 36. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Alinhe. Quando você tiver duas coisas para fazer, escolha a coisa certa. Escolha o que Deus está dizendo para você escolher. Não escolha o que está aparecendo aí, o que a tua ansiedade está dizendo para você escolher. Não escolha. Escolha o que você entende que Deus está dizendo para você dizer, para você escolher. Isso se chama vida de fé. Vida de fé é aquela vida que Deus diz, que você vai lá e escolhe fazer aquilo que Deus diz. Então Deus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só esse texto é uma pregação. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é que você busca isso na prática? Pondo Deus na frente de tudo. Como é que o trabalho vai ser abençoado se Deus não for primeiro prioridade? Então, a linha de prioridade é essa. Deus, 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 Deus. Aí a bênção vem. Família, saúde, trabalho. Porque é uma consequência. Então aqui Deus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E daí sabe o que acontece? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, você busca a prioridade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e você crê na provisão. Você tem que fazer duas coisas. Você tem que buscar a prioridade de Deus e tem que crer na provisão dele. Porque às vezes a gente busca a prioridade de Deus, mas daí na hora de crer na provisão dele, não crê. Eu já contei aqui vezes sem conta para vocês isso, mas eu quero repetir de novo, porque esse é o texto da minha vida. Aí, quando eu entendi que eu estava com as prioridades mudadas, e eu resolvi trocar essas prioridades, o que foi que aconteceu na minha vida? Eu comecei a experimentar o resultado, o acréscimo. Eu comecei a experimentar o que verdadeiramente é viver na provisão de Deus. Coisas que eu não podia fazer começaram a acontecer para mim. Deus começou a fazer. Porque quando você coloca a coisa nessa perspectiva, quando você ajusta o foco e põe o teu foco primeiro em Deus, aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Você alinha a tua vida, você crê na provisão,
E sabe de uma coisa? Versículo 34. E assim a gente termina por hoje. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Coloca o teu futuro na mão de Deus. Deixa lá. Então aqui está um checklist de como é que você determina as prioridades. E está um checklist de como é que você vai ajustando o seu foco, continuamente ajustando o seu foco, continuamente ajustando o seu foco. Então esse ajuste de foco é como aquele GPS que leva para um lugar que você não está e vai fazendo as curvas e a maquininha vai mostrando para você para onde andar e você vai dirigindo o seu carro. Você então ajusta o seu foco fazendo essas coisas que nós vemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 coisas. E agora eu quero concluir dizendo isso. O melhor de Deus para nós vem através do nosso posicionamento em relação à sua própria vontade para nós. É exatamente isso que significa Romanos capítulo 12, versículo 2. É exatamente isso que são. Rogo-vos, pois, amados, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É esse ajuste de foco que transforma você. É essa colocação de prioridades, segundo as prioridades de Deus, que colocam para você. Que colocam você no foco certo, nas prioridades corretas. Amém? Eu quero fazer um apelo para você. E o apelo é o seguinte. Em nome de Jesus, acerte as tuas prioridades. Acerta as prioridades. No nome de Jesus. Deus não vai estabelecer a tua prioridade. Ele estabeleceu a dele. E você estabelece a tua prioridade de andar na prioridade dele. Se você fizer isso, você acertou a tua prioridade. E aí você tem que ajustar o teu foco. Então levanta a mão comigo assim. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu decido hoje, Senhor, acertar contigo as minhas prioridades. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero desfrutar de tudo que o Senhor quer que eu desfrute. Eu quero ter tudo que o Senhor quer que eu tenha. E Pai, eu te agradeço, porque tudo vem de Ti. Senhor, eu te escolho como o meu bem maior, como a coisa que eu mais quero. O que eu mais quero é Ti, Senhor. Senhor, ajuda-me nisso. Eu confesso, eu não posso por mim mesmo. Portanto, Espírito Santo, ajuda-me em nome de Jesus. Amém.